Os americanos recuaram após relatos do cancelamento das negociações com o Irã. Mas o ministro das Relações Exteriores de Teherã, Abbas Araghchi, anunciou na noite de quarta-feira que as negociações entre o seu país e os Estados Unidos seriam realizadas na sexta-feira na capital omanita, Mascate. E um alto funcionário da Casa Branca confirmou a informação à Al Jazeera, afirmando que os planos para o encontro estavam de volta aos trilhos, após pressão de líderes árabes e muçulmanos. Diante dos acontecimentos, o gabinete político-securitário de Israel se reuniu em caráter de urgência no gabinete do primeiro-ministro em Jerusalém. Uma reunião antecipada, já que seria realizada no domingo. Situações como esta geralmente são realizadas em momentos de crise aguda, ameaças iminentes ou decisões críticas relacionadas a conflitos. Mas é claro que o Gabinete de Segurança também se reúne em outras circunstâncias. Resumidamente, as circunstâncias atuais que serão discutidas na sexta-feira, 6 de fevereiro, em Omã, são o encerramento total do programa nuclear iraniano, limitação do programa de mísseis balísticos, fim do auxílio financeiro aos grupos milicianos por todo o Oriente Médio e proteção aos manifestantes do país. Produzir conteúdo militar e de geopolítica de qualidade exige muito tempo, pesquisa e dedicação diária. Ajude no meu trabalho, garanta sua camiseta exclusiva em nossa loja pelo site reserva.inc/área militar. No entanto, o Irã já declarou publicamente que os Estados Unidos não devem esperar discutir em Omã qualquer tema além das negociações nucleares, pois todas as demais questões estão completamente descartadas. Embora houvesse quem em Israel acreditasse que os Estados Unidos e o Irã eventualmente chegariam a um acordo de negociação, isso não altera a situação fundamental e as grandes divergências entre as partes. O Irã então não abrirá mão dos mísseis balísticos que considera sua cúpula de ferro contra o mundo, e os Estados Unidos continuam insistindo nessa questão. Por isso, Israel acredita que a opção militar é inevitável. O Irã insistiu em negociar exclusivamente sobre a questão nuclear e afirmou que outros assuntos, incluindo mísseis balísticos e o financiamento de organizações terroristas na região, não estavam em discussão. O secretário de Estado americano Marco Rubio declarou que se o Irã deseja que as negociações levem a algo significativo, elas devem incluir, em outros pontos, a questão dos mísseis balísticos, que Teherã se recusa a discutir, bem como o financiamento de organizações terroristas na região e o tratamento dado ao povo iraniano. Mas nas últimas horas, os Estados Unidos pediram a Israel que não atacasse o Irã enquanto as negociações estivessem em andamento, já que as tensões estão ficando cada vez maiores internamente em Israel, principalmente após o alerta das forças militares e de inteligência israelenses dada a Steve Witkoff durante sua visita ao país. Na ocasião, Witkoff recebeu relatórios dizendo que o Irã não respeitará nenhum acordo e qualquer acordo que não envolva mísseis balísticos não será tolerado. Netanyahu apresentou a Witkoff as linhas vermelhas de Israel para um bom acordo com o Irã: zero enriquecimento de urânio, remoção do estoque de ao menos 400 quilos de urânio enriquecido mantido pelo Irã em seu território, suspensão do programa de mísseis e cessação do apoio a seus aliados no Oriente Médio. Um alto funcionário israelense observou que a cooperação entre os países é sem precedentes, com um número absurdo de oficiais militares israelenses visitando os Estados Unidos e vice-versa. O secretário de Estado Marco Rubio esclareceu que se o Irã quiser se reunir na sexta-feira, estamos prontos. Em última análise, os Estados Unidos estão prontos para conversar e sempre estiveram prontos para conversar com o Irã, afirmou Rubio. If the Iranians want to meet, we're ready. They've expressed an interest in meeting and talking. If they change their mind, we're fine with that too. We'd prefer to meet and talk. I'm not sure you can reach a deal with these guys, but we're going to try to find out. We don't see there's any harm in trying to figure out there's something that can be done. This is a president that always prefers a peaceful outcome to any conflict or any challenge. Essa fala foi positiva? Sim. Isso evita maiores escaladas das tensões. Mais tarde, o vice-presidente J.D. Vance afirmou à jornalista Megyn Kelly
que as negociações com Teherã eram desafiadoras devido à natureza do sistema político iraniano, liderado pelo líder supremo Ali Khamenei. Segundo J.D. Vance, é um país estranho para se ter diplomacia, quando você não pode conversar com a pessoa que está no poder. Isso torna a situação absurda, afirmando que Trump conseguirá o que puder por meios não militares, e se achar que a opção militar é a única, então a escolherá no final. By the way, Megyn, one thing I would say about the Iranians that is just really weird to me, and I don't understand their system, and I frankly think that it makes diplomacy with them extraordinarily difficult, is the person who makes the decisions in Iran is the supreme leader, okay? The president, our sense is, doesn't have a lot of juice, doesn't really matter. The foreign minister seems to talk to the supreme leader, and that's mainly the person that we've communicated with, but it's a very weird country to conduct diplomacy with when you can't even talk to the person who's in charge of the country. That makes all of this much more complicated, and it makes the whole situation much more absurd. J.D. Vance também observou que Ali Khamenei poderia falar diretamente com os Estados Unidos, e não por terceiros, inclusive liga para Vladimir Putin, fala com a Coreia do Norte, e inclusive citou o paralelo 38 na Península Coreana, anos atrás. Like, he can pick up the phone and call Putin. He can pick up the phone and call Xi. Even countries that we have very hostile relations with, he can pick up the phone, North Korea. He met the guy at the 38th parallel. It is bizarre that we can't just talk to the actual leadership of a country. It makes diplomacy very, very difficult. Se as negociações vão resultar em um acordo, não há qualquer previsão. Os iranianos exigiram que as negociações se limitassem exclusivamente à questão do estoque de urânio enriquecido a patamares superiores de 60% que eles possuem, aproximadamente 400 quilos. No entanto, o interesse americano, assim como israelense, é expandir as negociações para outras questões, como o futuro enriquecimento de urânio. O Irã se recusou a abrir mão do direito ao enriquecimento, enquanto os americanos insistiram no enriquecimento zero. Os Estados Unidos também exigem que Teherã permita inspeções nucleares e coopere imediatamente com os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU, inclusive com a possibilidade de inspeções surpresas. Ainda sobre a questão dos mísseis, que o Irã se recusa a discutir, os Estados Unidos fizeram exigências: impor limites às quantidades que Teherã produzirá, aos alcances dos mísseis e principalmente impor supervisão e controle, e garantir que o Irã não trabalhe contra o mundo produzindo mísseis adicionais. Segundo estimativas, Teherã não concorda em discutir os mísseis, porque em sua visão, e como já destacado aqui, isso representa a cúpula de ferro contra os outros países da região. Da perspectiva de Israel, isso é uma ameaça existencial, a ponto de ser uma linha vermelha.